Meus irmãos, vamos abrir a escritura no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Peço que esteja atento à palavra do Senhor, ao que Deus tem reservado para nós, para o ensino, para a edificação do seu povo nessa manhã. Jonas capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, pedimos que o Senhor nesta manhã, mais uma vez, fale com o teu povo, por meio da tua palavra, da exposição daquilo que revelaste ao teu povo no passado e que agora mais uma vez nos dás a condição de ouvir e aprender. Aquilo que fizeste, ó Senhor, com este profeta, aquilo que fizeste com este povo, que de forma, ó Deus, tão inesperada, veio a arrepender-se de seus maus caminhos. Assim, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vivemos numa sociedade que vivencia, que cultua falsas esperanças de mudança. Vocês sabem como é. Todos nós reconhecemos que as coisas não estão indo bem. Ouve-se falar que as coisas não estão bem desde os tempos dos nossos tataravós. Antes disso, já se dizia, precisa mudar. E com essa expectativa de mudança, com essa expectativa e esse desejo de que as coisas venham a mudar, muitos usam esse desejo para confundir, para enganar. E vocês sabem, época de eleição é sempre a mesma história. A oposição diz: está tudo errado, temos que mudar. A situação diz: olha, não está perfeito, mas nós estamos mudando. Seja do lado de cá ou do lado de lá, todos estão prometendo mudanças. Mudanças significativas. Mudanças que, de alguma forma,
nos alcance para que possamos melhorar, para que possamos ter uma vida mais confortável. É claro que isso não está apenas nos palanques políticos. Muitas vezes, em púlpitos também ouvimos, infelizmente, pregadores que enganam as pessoas, chamando a atenção delas para estratégias manipulativas e humanistas de mudanças. Você precisa mudar o seu mindset. Você precisa mudar a sua forma de usar as palavras ou estratégias que simplesmente enganam. Falsas esperanças de mudança. Mas isso não apenas está nos outros. Muitas vezes está em nós também. Às vezes somos nós que criamos expectativas pensando, não, se tal coisa acontecer, tudo vai mudar. Talvez, e vocês ouviram eu falar sobre isso também, você tenha pensado que quando na virada do ano as coisas mudariam. Ora, 2024 está aí, tudo vai mudar. São modos do nosso coração buscar algum tipo de consolo, algum tipo de encorajamento diante do fato que vivemos num mundo quebrado, num mundo onde há injustiças, num mundo onde há maldade, num mundo onde o crime, a violência está aos nossos olhos, e sofremos isso rotineiramente, no mundo onde o nosso coração, cheio de desejos enganosos, nos frustram, a dor vem, e muitas vezes o problema lá dentro da alma vai crescendo, vai se amontoando. São falsas esperanças, são falsas promessas de mudanças. Quando lemos a história do profeta Jonas, estamos diante de uma história de certamente, se não o pior, um dos piores profetas de Deus. É difícil imaginar como alguém que ouvia o Senhor, alguém que podia ouvir da parte dele, fosse tão teimoso quanto Jonas. Pouco tempo atrás estivemos fazendo a exposição do livro de Amós. E Amós desafia a sociedade, desafia algumas questões que estavam diante de Israel e de Judá. E como profeta do Senhor que ouvia a sua voz trazendo juízo da parte de Deus, ele se opôs em forma diametralmente oposta a o próprio Jonas, que é citado no Antigo Testamento, além do seu próprio livro, quando profetiza em favor de Jeroboão, exatamente no período próximo ali de Amós, quando Jonas parece ser um profeta meio comprado pelo rei mau. Portanto, aquilo que ouvimos a respeito de Jonas não é bom. E mesmo o final da história é bem confuso, e você já deve ter lido, pelo menos, ouvido falar dessa história quando ela termina em Jonas extremamente frustrado por causa da bondade e da misericórdia de Deus. É impressionante imaginar que um profeta poderia estar tão frustrado diante do poder, da graça e misericórdia do Senhor. Mas é um fato. Aí está Jonas diante de nós. Ele foi chamado pelo Senhor para pregar a essa cidade, Nínive, capital do Império Assírio. E meus irmãos, se você um dia já ficou meio constrangido quando ouve aquelas histórias meio, claro, questionáveis das conversões de pessoas que fizeram crimes horrendos na nossa história do Brasil e que depois se tornam
bonzinhos, você certamente ficaria indignado com a história da Assíria. O povo assírio, meus irmãos, era um povo extremamente violento em suas batalhas. Quando eles resolviam tomar uma cidade, resolviam tomar uma região, não apenas a violência da própria guerra, que já é algo terrível, mas a pós-guerra, isto é, quando eles estão no processo do espólio, de retirada ali das propriedades e tudo, os assírios eram extremamente cruéis. Eles costumavam empalar pessoas, costumavam cortar as mãos dos homens para que não pudessem se rebelar contra eles, costumavam tirar o povo da sua própria região, lançá-los em outro lugar para que perdessem a sua identidade. Isso vai acontecer com o povo de Israel. Portanto, queridos, quando Jonas está indignado com o chamado que Deus lhe dá de pregar a Nínive, ele não, de todo não está, vamos dizer assim, errado ao ver a maldade daquele povo. Meus irmãos já sabem disso. Jonas não aceitou pregar. Nesse capítulo 3 que acabamos de ler, estamos no momento chave da vida de Jonas, quando após ter sido vomitado pelo peixe, relato do capítulo 2, ele agora está em alguma região da costa do mar Mediterrâneo. Há uns bons quilômetros, talvez aí uns 1000 quilômetros da cidade de Nínive. E se você até hoje imaginava que o peixe havia vomitado Jonas na cidade de Nínive, eu tenho algo para lhe dizer, não foi bem assim. Jonas teve que andar muito até chegar finalmente na cidade. E certamente teve muito o que pensar, considerando os 3 dias que passara lá no ventre desse animal que desconhecemos também sua origem e até mesmo a capacidade dele de manter em seu próprio ventre um ser humano vivo. Mas Deus nos diz que foi assim que aconteceu e de fato Deus tem poder para fazê-lo, independentemente da espécie do peixe, inclusive podendo criar uma espécie específica só para engolir Jonas. O fato, portanto, é que agora Jonas está em direção a Nínive. E pela segunda vez Deus ordena que ele faça a sua vontade. O profeta aprendeu algumas lições terríveis na tempestade, no peixe e agora diante da cidade ele precisa obedecer. Diante do chamado para pregar a cidade tão cruel, o medo de Jonas é que de fato a pregação que ele tem para fazer mude as coisas, mude aquele povo. Amados irmãos, na realidade, diante das ofertas enganosas de nossa sociedade, dos enganos do mundo, com falsas esperanças e mudanças muito questionáveis, nessa manhã nós veremos que mudar a nossa história realmente só acontece por meio de arrependimento. Verdadeira mudança somente ocorre com arrependimento. Portanto, somente o arrependimento pode mudar a nossa história. Você não serão políticos, não será ganhar na mega da virada, não será um casamento ou um concurso público. É arrependimento o que muda as coisas. Primeiramente, no versículo de 1 a 3, nós vemos exatamente a segunda chance que Deus dá ao profeta. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Agora Jonas tem mais uma vez essa oportunidade de ouvir a Deus. Imaginaram isso?
Pouquíssimas pessoas na história da humanidade tiveram o privilégio de ouvir Deus, audivelmente, de ouvir uma mensagem clara e inquestionável de Deus em seus próprios ouvidos. Jonas foi um desses. Poucas pessoas também foram tão relutantes em obedecer uma ordem tão clara de Deus. Poucas pessoas tentaram fugir de forma tão tola de Deus. Quando a gente ouve da própria boca de Jonas, falando aos marinheiros no barco e dizendo: eu sou o profeta e sirvo ao Deus que criou os céus e a terra. Como que ele vai fugir de Deus indo para Tarsis? Acaso Tarsis está tão longe de Deus que não poderia Deus buscar o seu profeta? Tolices de um profeta tolo e fujão. Poucos profetas foram tão ruins quanto Jonas. Mas tem uma coisa muito curiosa, irmãos, nessa história. É que é difícil imaginar, e é difícil até mesmo mensurar, um avivamento tão grande quanto o que ocorreu na cidade de Nínive por meio da pregação desse profeta. Vocês já imaginaram isso? O próprio texto nos diz que Nínive era uma grande cidade. Nós, é claro, estamos falando em termos antigos. Obviamente, grandes cidades hoje são aquelas que têm mais de 1 milhão de habitantes, e quando falamos das maiores do mundo, estamos falando em cidades que têm 8, 10, muito mais milhões de habitantes. Não é o caso de Nínive naquela época, mas estamos falando de uma cidade com centenas de milhares de pessoas, com uma população considerável. E o texto nos fala que houve arrependimento naquele lugar. É impressionante imaginar nessa história a operação do Espírito Santo em trazer àquela cidade um avivamento, talvez nunca antes repetido, por meio de um profeta tão ruim quanto este. Mas é a palavra de Deus que ele pregava. É isso que o texto nos diz: levante-se, vá e pregue. O Senhor o chamou dizendo: você vai precisar sair do seu lugar e ir lá pregar. Um paralelo curioso que o próprio Senhor Jesus faz em Mateus 28, quando diz: ide e pregai. Literalmente, a ideia do texto é que enquanto vamos, pregamos. Há uma correlação gramatical entre o fato de ir e o fato de pregar. É a mesma coisa aqui no caso de Jonas. Ele sairia da costa ali do mar Mediterrâneo e iria até a cidade de Nínive. Os quilômetros que isso durasse, os dias que isso durasse, com um objetivo: pregar. Anunciar a mensagem que Deus havia lhe dado. Uma mensagem, queridos, que não era uma mensagem um tanto quanto encorajadora, era uma mensagem de juízo. Como, diferente de Jonas, eu nunca ouvi a voz de Deus de forma audível, tal e qual aqui é mencionado. Não dá exatamente para a gente imaginar se quando o profeta pronuncia as famosas 5 palavras que ele disse àquele povo, que ainda 40 dias e Nínive será destruída. É fato, no entanto, que não há nenhuma palavra de esperança aqui. Se Deus, quando falou a Jonas, disse a Jonas mais coisa, e ele mesmo se recusou a fazer, mas Deus fez muito mais, nós não sabemos. O que sabemos é que a mensagem de juízo do Senhor foi pregada àquele povo. E isso podemos nos lembrar que esse é exatamente o meio normal, natural, ordinário, que Deus usa para fazer a mudança do arrependimento. Portanto, agora temos uma outra questão para deliberarmos aqui.
Se arrependimento é o que de fato muda as coisas, arrependimento não é fruto de obra do acaso. Não é assim, você está um belo dia andando, tropeça numa pedra e diz, eu me arrependo. Não é assim que as coisas acontecem. Na verdade, o que vemos aqui na ação do próprio Deus, por meio da palavra, sua própria palavra, pregada pelo profeta, é que Deus usa a sua palavra para trazer ao coração duro arrependimento. E que coração duro, meus irmãos. Nós estamos falando do povo da Assíria. Nós estamos falando do povo de Nínive, de um povo promíscuo, de um povo violento, injusto, terrível. Mas não há barreiras, não há formas de impedir a ação do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como disse o próprio profeta, e que por ter criado os céus e a terra, tem poder para transformar corações e levá-los ao arrependimento, a uma mudança genuína, verdadeira, ao qual nós observamos aqui nesse maravilhoso dia. Um único dia de pregação de Jonas. Este profeta obedeceu a palavra do Senhor. E agora, a partir do versículo 3, versículo 3, parte B, nós vemos um pouco mais esse conteúdo. E eu já havia adiantado, mas voltemos aqui ao texto. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Nós não sabemos exatamente o que isso significa. Os comentaristas se dividem em tentar entender o que significa ser Nínive uma cidade importante para Deus. Se não pelo fato, e talvez esse seja o mais óbvio, de que Deus havia escolhido dentre aquele povo para amar pessoas. Dentre aquele povo ali de Nínive, havia eleitos de Deus. E, portanto, para o Senhor, eles eram importantes. E é por isso que ele envia de tão longe o seu profeta. Era uma cidade grande, 3 dias eram necessários para percorrê-la. Mas Jonas, diz o texto, percorreu apenas 1. Também não há clareza se ele percorreu apenas 1 porque não quis percorrer os outros 2 dias, ou se, tendo visto a mudança que já acontecia por meio de apenas 1 dia de pregação, ele mesmo olhou e disse, quer saber, eu vou correr daqui. Não vou me meter. Não há detalhes sobre as motivações. O fato, o texto nos diz, é que Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia. Pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele pregou por 1 dia, para que em 40 dias Deus destruísse aquela cidade. Cinco palavras. Certamente com muita má vontade, não dá para saber exatamente a convicção com qual Jonas falava, a sua capacidade retórica, capacidade oratória. Nós não sabemos. O fato é que ele falou 5 palavras. Eu sei, no nosso texto aqui em português tem 7, mas no hebraico são 5, por isso que eu estou ensinando 5 palavras. 5 palavras. Mas uma mensagem que vinha do Senhor é suficiente. É do Senhor. E o Senhor age. O Senhor transforma. É o Senhor quem muda. O texto diz que Jonas dizia que em 40 dias a cidade seria destruída. Mais especificamente, o texto literalmente diz a cidade seria colocada de cabeça para baixo. Subvertida. Essa é a ideia. Isso trouxe assombro para aquele povo. Meus amados irmãos, deixa eu explicar de novo isso aqui.
Nós estamos lidando com um povo orgulhoso, com um povo que não havia qualquer motivo para dar a mínima credibilidade para um judeu, para um israelense vindo de tão longe, de um povo pequeno, sem qualquer relevância, pelo menos para eles, ouvir o que ele está dizendo e mudar o seu comportamento. Amados, o que nós encontramos aqui é um relato estarrecedor, a ponto de muitas pessoas, daqueles que se dedicam a tentar ir contra a palavra de Deus, dizerem que essa história não tem a menor chance de ter sido verdadeira. É absurdo pensar isso. Muitos olham para isso aqui e dizem: menor chance do rei da Assíria, do rei de Nínive, ter dado credibilidade para esse profeta. Isso aqui foi uma criação feita por algum megalomaníaco judeu, posterior ao exílio babilônico, portanto assírio e babilônico, que criou essa história para dar uma encorajada no povo. Mas nós não cremos assim. Nem precisamos crer assim. Porque estes que dizem que isso não era possível, dizem isso simplesmente com um preconceito e o ódio que tem para com o Deus que move montanhas, para o Deus que tem poder. Exatamente por sua inimizade com Deus, vão tentar ir contra essa palavra. Porque nós não temos escritos da época. Nós não temos testemunhos que pudessem dizer, ainda que possamos de alguma forma tentar encaixar historicamente por meio de algumas batalhas que houveram internas, melhor, que houve internas ali na região da Síria, em Nínive. Realmente, nós temos relatos históricos de situações controversas num período muito próximo a esse aqui. Portanto, é muito provável, sim. Melhor dizendo, é certo que sim. Que nós estamos falando aqui da história de Nínive e de Israel. Portanto, esse profeta, ao pregar, Deus fez uma grande mudança. E qual é a evidência que temos? Está nos versículos de 5 a 9, quando agora observamos a reação de arrependimento dos ninivitas. Observe o texto. A declaração é clara. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Nós estamos vendo aqui uma reação, como disse Samantha, muito forte, de um arrependimento muito genuíno e verdadeiro. E, amados irmãos, é impressionante pensar, mas também é maravilhoso vermos como que um povo tão distante de Deus pode ser mudado e transformado pelo poder do seu Espírito. A humilhação dos assírios é um símbolo da genuína mudança de seus corações para agora se direcionarem diante do Senhor, buscando uma mudança de vida e para que não fossem completamente destruídos por esse grande Deus. Verdadeiro arrependimento, queridos, exige evidências. Não são evidências para os homens, mas são evidências que mostram que o próprio Deus agiu. Como que você pode imaginar alguém que vem até nós, de uma vida pregressa, de uma vida de promiscuidade, de bebedice, de infidelidade e coisas mais, e que vem até aqui na igreja, participa agora dos cultos e diz: eu me arrependo,
mas continua absolutamente com as mesmas práticas. Quem de nós acreditaria nisso? Quem de nós, de fato, olharia para isso e diria, de fato, aí está o arrependido? Certamente que não. E talvez desconfiaríamos bastante das motivações de alguém dizer-se arrependido quando continua com as mesmas práticas. Mas como vimos, arrependimento envolve uma mudança 180 graus, uma mudança completa. Arrependimento envolve deixar o caminho que andava para agora caminhar por outro caminho, por outro lado, de outro jeito. E é isso que vemos de forma muito lúdica nessa história. Porque o texto nos fala que o rei ordenou que até mesmo os animais não podiam comer. Talvez vocês, muito criados por meio da política de Greenpeace ou coisa do tipo, devem estar pensando, olha só que terrível, o rei está trazendo sofrimento para os animais, ninguém está pensando nos animais. Lembrem-se, talvez você esqueceu disso, que matar animais de fome significa morrer de fome. Não tinha mercadinho para eles irem comprar comida, não. Eles viviam por meio daquilo que os animais e o solo lhes dava. Portanto, o que o rei está dizendo, e a ordem dele, é arriscando tudo para não perder aquilo que é de mais importante, a vida, mais especificamente, a vida eterna. Ele está disposto a abrir mão de suas finanças, de suas riquezas, de seu status, e juntamente com a cidade, todos ali agora deixando seus trajes, e o próprio rei, os seus trajes reais, agora assumem panos de saco, uma vestimenta completamente irregular e sem nenhum glamour, jejum, cinzas. O que estamos vendo, meus irmãos, são pessoas que agora olham e dizem, agora ou vai ou racha. Ou a gente se entrega totalmente ao que está sendo dito por esse profeta, ou morreremos, porque eles creram no que foi dito. Perceba, meus irmãos, o verdadeiro arrependimento envolve realmente uma mudança e uma convicção tão radical de abrir mão dos seus valores anteriores, de abrir mão daquilo que lhe dava o chão, para reconhecer que o chão na verdade é de Deus, é a mão de Deus. Portanto, é abrir mão de todas as falsas esperanças de um mundo cheio de mentiras e enganos para crer na verdade que só vem do Senhor. É nessa convicção, meus amados irmãos, que na oração, meio sem certeza do que estão fazendo, eles mesmos diziam, versículo 9, quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Para que não pereçamos. O texto conclui no versículo 10, nos dizendo que de fato Deus muda a história daquela cidade. Deus mudou a história, porque aquilo que estava certo de destruição não mais será destruído. Veja o texto. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Como uma sentença de morte pode ser tirada, como a culpa e a responsabilidade de pecados horrendos e terríveis que assolavam aquele povo a ponto de estar certo de que seriam destruídos em 40 dias, pode ser mudado.
arrependimento. Arrependimento. Foi o arrependimento que trouxe a mudança da história. Não o arrependimento que partiu deles, mas o arrependimento que partiu do próprio Deus, que se volta para esse povo agora, mudando daquilo que certamente iria fazer. Amados, Deus não muda de ideia. Os irmãos sabem disso, isso aí a Bíblia fala muitas e muitas vezes. O que o texto nos está dizendo aqui é que Deus, em sua soberania, vai além do nosso conhecimento. Havia já determinado que esse povo haveria de se arrepender, mas que ele usou os meios de denúncia de seus próprios pecados e da consequência direta desses pecados, que é a destruição, para que viessem, de fato, a não serem destruídos. Deus faz isso ainda hoje, meus amados irmãos. Na verdade, essa história aponta para algo ainda maior do que o avivamento da cidade de Nínive. Essa história aponta para algo ainda maior do que a profecia desajustada e desajeitada desse profeta péssimo que foi Jonas. Porque essa história aponta para um outro profeta, para alguém que percorreu cidades muito mais do que apenas um dia, para alguém que não apenas apregoou o juízo do Senhor certo por causa do pecado, mas que também apregoou a esperança verdadeira em chamar ao arrependimento na convicção e na certeza do Evangelho e das boas novas. Essa história aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, o melhor de todos os profetas, que está no outro polo entre Jonas e ele. Este que não apenas obedeceu até o fim aquilo que lhe fora ordenado de dizer, mas com sua própria vida proporcionou o cumprimento daquilo que ele havia dito, porque afinal de contas, Jonas poderia se entregar à morte aos ninivitas e nenhum deles seria salvo, mas o Senhor Jesus Cristo não apenas pregou com os seus lábios, mas pregou com sua vida na cruz, quando entregou ali o seu sangue derramado, para que nós, por meio do seu sangue, fôssemos redimidos, transformados. A nossa vida é transformada por meio de Cristo, o verdadeiro e grande profeta, o verdadeiro e grande sacrifício redentor, que redime. Amados irmãos, o que faremos diante disso? O que faremos diante dessas notícias? Eu insisto, somente arrependimento pode mudar a nossa história. Somente arrependimento pode mudar a sua história. O Senhor nos chama nessa manhã a considerar o arrependimento que vem dele pela sua palavra. O Senhor nos chama a considerar a nossa vida, a observarmos se de fato temos manifestado esses sinais claros de uma mudança, ou estamos vivenciando o engano de falsas esperanças, de falsas mudanças que não levam a lugar nenhum. O arrependimento que traz mudança real é o verdadeiro arrependimento. Amados, a única saída é arrependimento.
Quando a palavra do Senhor nos chama ao arrependimento, está considerando de fato a quebra de todo o orgulho. Não importa quem você é, do rei ao animal, você deve estar em algum lugar desse espectro. Não importa. O seu chamado é arrependimento diante do Senhor. É a convicção de crer em sua palavra transformadora. E a certeza de que essa palavra transformadora muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa jornada para algo bem melhor. Você quer ter uma vida melhor? Você quer desfrutar realmente de felicidade genuína, que nada pode ser, pode mudar isso, pode tirar isso? O Senhor te chama ao arrependimento, a mudança, a crer nele, no seu santo poder, na sua santa graça, em Cristo, seu Filho Jesus. Oremos. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus poderoso que transforma corações, que muda a nossa história. Nessa manhã, Senhor, nós te suplicamos que, assim como fostes àquela cidade e transformastes o coração daquele povo, muda o nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, em conformidade ao teu querer. Habita, ó Senhor, com teu Espírito em nós. Escancara, Senhor, diante de nós o nosso pecado, a nossa maldade, e nos leva a fugir dos maus caminhos, a nos arrepender, a fim de que, por meio do teu Filho, tenhamos redenção plena. Traz-nos, Senhor, essa consciência, essa mudança, que só pode acontecer pelo Senhor, na dependência de Ti, Senhor, mediante a Tua graça bendita. Em nome de Jesus. Amém.